Terceiro erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um ECG. Como sempre, a gente vai mostrar um caso clínico aqui para ilustrar. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Mulher de 67 anos, portadora de hipertensão, diabetes, dislipidemia, refere 2 episódios de dor torácica típica em repouso nas últimas 2 horas. A dor, eu estou dizendo para vocês, é de livro. O paciente descreve e parece que você está lendo ali um livro de semiologia, todas as características, em peso ou em queimação, região precordial, irradia para o membro superior esquerdo, acompanhado de náusea, enfim, de livro. O exame físico está sem alterações e o eletro é esse daqui que a gente está mostrando. E que eu já vou dar o spoiler, né, que é um eletro normal, certo? Um eletro que não chama atenção para nada de relevante de síndrome coronariana aguda. Lembrando sempre que eletro de dor torácica você sempre deve avaliar pessoalmente antes de dizer que o eletro é normal. Mas eu já estou dando spoiler aqui para você que esse eletro realmente não tem nada que chame atenção. E aí, esse paciente teve troponinas negativas, né? 2 dosagens, na verdade, uma na admissão, outra depois de 6 horas. E a gente perguntou qual seria a conduta frente a um paciente desses, né? Tratar como síndrome com supra, tratar como síndrome sem supra, etc. A gente fez essa pesquisa com mais de 600 pessoas e olha que interessante, né? 39% do pessoal disse que não tinha segurança em interpretar o eletro, 7% disse que mandaria o paciente para casa, 12% disse que pediriam a terceira troponina. E aqui, cerca de 40% das pessoas disseram que trataria o paciente como uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, que é a resposta correta. Então, veja, 60% das pessoas aqui, aproximadamente, não seguiriam a resposta correta, ou não tem segurança, ou fariam uma conduta que não é a preconizada aqui, frente a um eletro desse. Qual é a moral da história aqui que a gente tem que saber? Qual é o erro número 3? Achar que eletro normal descarta síndrome coronariana aguda. Não descarta. A gente fala sempre que o diagnóstico de síndrome coronariana aguda ele é baseado em 3 tripés, né? Quadro clínico, eletro e troponina. Tem que estar as 3 pernas alteradas para você dar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda? Não. Se o quadro clínico for extremamente sugestivo, como é o caso desse paciente que a gente mostrou agora, mesmo que o eletro, mesmo que a troponina venha normais, o diagnóstico continua sendo de síndrome coronariana aguda. Obviamente sem supra, né? Porque se tivesse supra DST, o eletro não seria normal. Então, esse conceito é muito importante. O eletro, ele não descarta síndrome coronariana aguda. Isso varia de fonte para fonte, né? Tem lugares que dizem 5%, outros dizem que 6%. Eu cheguei a ver já casuística de que 20% dos infartos eles possuem eletro inicial, né, aquele quando o paciente chega ali na emergência, é normal, 20%, é um número bem relevante. Por isso que é importante isso, você seriar o eletro. Seriar o eletro é o quê? Fazer o eletro mais de uma vez. Quanto mais você repete o eletro, maior a sensibilidade do exame, ou seja, maior a chance de você pegar alguma alteração que passou batida ali inicialmente, né? Exemplo, esse paciente aqui com dor torácica. Esse eletro aqui agora, que eu estou mostrando, é praticamente normal. Poucos minutos depois, o paciente voltou a ter sintomatologia de dor torácica e fica um eletro grosseiramente alterado. Grosseiramente alterado, infra-DST em várias derivações e por aí vai. Então, veja, é o mesmo paciente, né, com poucos minutos de diferença entre um traçado e outro. Isso é o que a gente chama de alteração dinâmica do ECG. O que é alteração dinâmica? É uma alteração que ela não é estática. Se ela fosse estática, todo eletro que você fizesse, ela ia estar lá paradinha do mesmo jeito. Não é o caso, é o contrário, é dinâmica. Pode ser que um eletro seja normal, o outro seja muito alterado. Ou um eletro seja muito alterado, o outro ainda é alterado, mas é menos do que o prévio, ou vice-versa. Então, alterações dinâmicas do eletro, coisas que surgem ou pioram de um eletro para o outro com pouca distância diferença de tempo entre um e outro, sugerem bastante síndrome coronariana aguda no paciente com dor torácica, certo? Então é a história do tubarão que a gente fala, né? Nós, uma parte aqui do Cardiopapers de Recife, infelizmente a gente sabe que Recife tem muito ataque de tubarão, então às vezes é aquele negócio, você está olhando ali para a água, não está vendo nada, então o olho desavisado podia falar, não, tá tranquilo, né? Mas o olho mais atento fala, não, peraí, aqui disseram que nessa praia tem muito tubarão. Quando você olha de novo, aí você vê uma barbatana aparecendo lá, opa, alteração dinâmica. Estava normal antes, a água estava tranquila, não estava vendo nada, agora eu vi uma barbatana. Ou seja, alto risco, ninguém entra na água. Então, mesma coisa, né? Na síndrome coronariana,
Os eletros que a gente mostrou ali previamente, né? Ah, o eletro acho que está normal, não deve ser síndrome coronariana, vou mandar para casa. Não. Se o quadro clínico lhe convenceu, lhe comoveu, trate como uma síndrome coronariana e não se surpreenda se acontecer isso, do paciente ter dor novamente, ter sintoma novamente, você repetiu o eletro, e o eletro que era normal pouco tempo atrás, agora está completamente alterado. Então, o terceiro erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um eletro é esse, achar que eletro normal descarta síndrome coronariana aguda, isso está errado. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um eletro. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você, resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.